O que aconteceu com o asteroide que matou os dinossauros? Aproximadamente 66 milhões de anos atrás, um asteroide do tamanho do Monte Everest caiu na Terra, causando uma catástrofe que devastou 75% dos seres vivos. Mas como sabemos que isso aconteceu? Se esse meteorito fosse tão gigante, onde ele estaria? Nós o encontramos? Vamos descobrir. Já deixe o like no vídeo e inscreva-se no canal. Em 1834, o médico inglês Gideon Mantell classificou o primeiro fóssil de um dinossauro na história. A partir desse momento, ao redor do mundo, estávamos encontrando mais fósseis pertencentes a criaturas que a humanidade nunca tinha visto, os dinossauros. Essas famosas criaturas que chamaram a atenção de jovens e idosos existiam muito antes dos primeiros humanos caminharem pela Terra e tinham uma grande diversidade de tamanhos e formas. O mais enigmático sobre os dinossauros é que, apesar de sua diversidade e tamanho enorme, a maioria deles estão extintas. Por que criaturas tão gigantes que haviam povoado todo o planeta se extinguiram? Essa foi a pergunta que cientistas em todo o mundo se fizeram por muitos anos. A misteriosa extinção em massa Cretáceo-Paleógeno. Durante os anos 90, paleontologistas e geólogos em todo o mundo fizeram enormes esforços para resolver o mistério da extinção dos dinossauros. Durante esse tempo, várias expedições foram realizadas nas áreas mais críticas de extração de fósseis do mundo, e os cientistas encontraram um padrão em todas as amostras de dinossauros. Ao medir a idade dos fósseis de dinossauros, os cientistas perceberam que eles pararam de aparecer em um momento específico da história, o que significa que a maioria dos dinossauros morreu simultaneamente. Em outras palavras, as evidências geológicas mostraram que, há 66 milhões de anos, uma extinção em massa repentina causou o fim do período Cretáceo e da Era Mesozoica, dando origem ao Paleógeno, o primeiro período da Era Cenozoica, que continua até hoje. Essa misteriosa extinção em massa foi catalogada como o evento KPG, que significa Cretáceo-Paleógeno. No registro geológico, o evento KPG é marcado por uma fina camada de sedimento chamada limite KPG, que pode ser encontrada em todo o mundo em rochas marinhas e terrestres. Estranhamente, essa argila que marca o limite KPG mostra níveis incomumente altos de irídio metálico, um elemento mais comum em asteroides do que na crosta terrestre. Em 1980, um grupo de pesquisadores liderado pelo físico Luiz Álvares, seu filho geólogo Walter Álvares e outros colaboradores descobriu, em amostras coletadas ao redor do mundo, as camadas intermediárias entre os períodos Cretáceo e Terciário de 65 milhões de anos atrás, uma concentração de irídio centenas de vezes maior que o usual. Graças a essa descoberta, eles propuseram a hipótese Álvares, que explica que a extinção dos dinossauros e muitas outras formas de vida teria sido causada pelo impacto de um grande meteorito contra a superfície da Terra há 65 milhões de anos. No entanto, essa proposta encontrou um problema. Esse problema era que, para causar uma extinção em massa, um meteorito tão grande teria deixado uma cratera de pelo menos 150 quilômetros de diâmetro na crosta terrestre, e até aquela data não se conhecia nenhuma cratera de tais dimensões. Para consolidar a teoria de que os dinossauros foram extintos devido ao impacto de um asteroide, era necessário encontrar a cratera onde ele havia caído. Por muitos anos, geólogos de todo o mundo buscaram incansavelmente a famosa cratera sem sucesso. Isso foi uma tarefa difícil, uma vez que o evento ocorreu há 66 milhões de anos. Naquela época, os continentes não tinham a configuração que conhecemos hoje. Então, é mais provável que a cratera estivesse a vários quilômetros de profundidade abaixo do solo. Então, como encontrar uma cratera que não pode ser vista? Felizmente para os geólogos, a cratera já havia sido descoberta por acaso por uma empresa mexicana muitos anos antes. Na década de 70, os geofísicos Antônio Camargo e Glenn Penfield, engenheiros da empresa estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, detectaram uma anomalia gravimétrica no Golfo do México enquanto procuravam depósitos de petróleo. Essa anomalia tinha uma profundidade de vários quilômetros e se estendia pelo Golfo do México e pelo estado de Yucatán. Inicialmente, os engenheiros
não sabiam o que era, mas a estrutura tinha a forma de uma cratera gerada pelo impacto de um meteorito. A Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM, em colaboração com a NASA, analisou as amostras dos poços perfurados pela empresa mexicana Pemex para confirmar essa teoria. Assim, eles determinaram as dimensões de uma cratera com mais de 2,5 quilômetros de profundidade e um diâmetro maior que 200 quilômetros, a maior e melhor preservada cratera em todo o planeta. O centro dessa cratera está localizado a poucos quilômetros a leste de Puerto Progreso, perto da cidade de Chicxulub, no estado de Yucatán. Por causa disso, foi assim que a cratera foi chamada Chicxulub. Quando os pesquisadores Álvares ouviram essa notícia, eles foram imediatamente para onde a cratera estava localizada para estudar as concentrações dos isótopos de irídio, que encontraram em abundância, verificando que esta era a cratera que todos estavam procurando. Foi então que descobriu que o meteorito que matou os dinossauros caiu. Uma vez que a cratera de Chicxulub foi oficialmente declarada o local do impacto do meteorito que matou os dinossauros, restava apenas uma coisa: encontrar o meteorito. No entanto, essa seria uma tarefa fútil, pois um meteorito desse tipo não existia mais. Um meteorito é um objeto astronômico menor que atinge a superfície do planeta. No entanto, antes de atingir, esse meteorito pode ser classificado de duas maneiras, como um asteroide ou como um cometa. Asteroides são enormes rochas contendo grandes concentrações de metais e minerais, enquanto cometas contêm rochas, metais e gelo. Inicialmente, o meteorito de Chicxulub pode ter vindo de um vasto asteroide metálico, mas evidências mais recentes sugerem que provavelmente era um cometa. Graças às medições feitas na cratera de Chicxulub, sabe-se que, no momento do impacto, o meteorito deve ter tido um diâmetro entre 9 e 11 quilômetros. No entanto, se fosse um cometa e não um asteroide, isso teria causado que, na entrada na atmosfera, grande parte das camadas externas do cometa fossem ejetadas, reduzindo seu tamanho e expondo suas camadas internas. Quando o cometa atingiu a superfície da Terra, o calor gerado foi tão alto que a rocha e os metais que o compunham passaram diretamente do estado sólido para o estado gasoso, ou seja, o meteorito evaporou instantaneamente devido às temperaturas muito altas do impacto. Além disso, o solo impactado transformou as rochas em líquido, causando tsunamis massivos com vários quilômetros de altura. Em outras palavras, o meteorito se desintegrou no mesmo lugar onde caiu. O impacto do meteorito devastou o ambiente global, elevando as temperaturas de todo o planeta e causando terremotos que ativaram todos os vulcões do mundo. Isso provocou uma série de erupções que inundaram o céu com poeira, cinzas e vapor, escurecendo o planeta por milhares de anos. Embora inicialmente o planeta todo tenha se aquecido pelo impacto, pouco tempo depois esfriou devido à fumaça que cobria o céu. O evento acidificou rapidamente os oceanos, produzindo um colapso ecológico que exterminou as plantas, quebrando a cadeia alimentar e iniciando a extinção de 75% das espécies que habitavam o planeta. Com o céu escurecido, as plantas não podiam fazer a fotossíntese, o que as levou à extinção. Em seguida, os animais herbívoros que se alimentavam dessas plantas começaram a morrer, e os animais predadores que se alimentavam dos herbívoros também morreram. Os únicos animais que conseguiram sobreviver foram aqueles que podiam se alimentar de coisas além de plantas, como raízes ou sementes. Dessa forma, pequenos roedores parecidos com marsupiais modernos puderam se refugiar das cinzas que caíam do céu em tocas e se alimentar das raízes das plantas mortas. Outros animais mais inteligentes, como pássaros, conseguiram sobreviver comendo as sementes e nozes deixadas pelas árvores mortas e procurando água em mantos subterrâneos que não foram afetados pelas cinzas que caíram devido ao impacto do meteorito. Uma ampla variedade de espécies pereceu na extinção KPG, sendo a mais conhecida os dinossauros não avianos. Embora outros organismos terrestres também tenham morrido, incluindo alguns mamíferos, aves, lagartos, insetos, plantas e todos os pterossauros. Nos oceanos, o impacto do meteorito eliminou plesiosauros e mosassauros e devastou peixes teleósteos, tubarões, moluscos e muitas espécies de plâncton. No entanto, a extinção também proporcionou oportunidades evolutivas. Como resultado, muitos grupos de animais e plantas passaram por uma notável adaptação, causada principalmente pelo desaparecimento repentino daqueles que até então haviam dominado o planeta, os dinossauros. Sem a presença dos
dinossauros, pequenos mamíferos começaram a adotar novas formas e tamanhos nos nichos ecológicos desorganizados e vazios, desenvolvendo novas formas como cavalos, baleias, morcegos e primatas. Os dinossauros sobreviventes foram as aves, aves terrestres e aquáticas, que evoluíram para todas as espécies modernas de aves. Contrariando o que é conhecido na cultura popular hoje, existe uma teoria chamada Teoria do Impacto Múltiplo, que indica que a extinção dos dinossauros não se deveu a um único meteorito, mas que muitos meteoritos caíram por toda a Terra. Esta teoria aponta que talvez o cometa que causou a extinção do Cretáceo tenha se dividido em várias peças, e essas peças caíram em diferentes pontos da Terra. Uma delas seria a cratera de Silver Pit. Esta é uma cratera de impacto subaquática no Mar do Norte, ao largo da costa da ilha da Grã-Bretanha. Foi descoberta em 2002 ao analisar dados sísmicos coletados durante a exploração rotineira de petróleo. Ao datar a idade da cratera, tudo indica que ela atingiu a Terra aproximadamente há 65 milhões de anos. Então, sua formação coincide com o impacto que criou a cratera de Chicxulub na península de Yucatán, no México. Se Silver Pit é uma cratera de impacto, isso poderia implicar que a Terra recebeu colisões de vários objetos e não apenas um naquela época. De qualquer forma, hoje sabemos que a extinção e os impactos de meteoritos ocorreram e foram a causa da extinção dos dinossauros. Sabemos que esse evento ocorreu e é provável que aconteça novamente, mas se sim, quando outro meteorito, como o que matou os dinossauros, cairá de volta na Terra, você acha que poderíamos nos defender se um cometa como o que matou os dinossauros estivesse se dirigindo para a Terra agora? Não deixe de conferir o último vídeo aqui do canal e até uma próxima.